Vamos lá, então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Começar a Claudinei Oliveira, aí começar a entrevista coletiva do treinador da Celeste. Boa noite. Londrina não consegue a vitória dentro do seu torcedor, ainda invicto na competição, mas em 3 empates, e o torcedor no final do jogo fazendo algumas reclamações. Sua visão sobre isso, por mais que o time está invicto, o torcedor já começa a cobrar que o time não conseguiu vitória em casa. O torcedor tem o direito de cobrar, falar o que ele quiser, a gente tem o direito de ter convicção no que a gente está fazendo. Acho que o trabalho está sendo bem feito, o Londrina está entregando um bom futebol na competição, mais uma vez fomos superiores ao adversário. Agora não ganha em casa, não. A gente ganhou o primeiro jogo em casa, né? Os 2 últimos contra o Maringá, a gente não venceu, mas já vencemos o primeiro jogo em casa. Então não é fácil a Série C, tem muitos times aí tropeçando em casa, perdendo, ganhando, enfim. A gente entende, de torcedor tem jeito de cobrar, falar o que quiser, e a gente também tem jeito de discordar da cobrança. Acho que a gente está fazendo um campeonato muito bom, temos apresentado um bom futebol. Hoje, mais uma vez produzimos para vencer o jogo. Primeiro tempo, eu acho que o Luiz Daniel fez uma defesa, um chute mascado ali só, a gente teve mais volume. Segundo tempo, mais ainda. E a equipe deles viveu de contra-ataques ali no final do jogo. Tiveram 1 ou 2 bons contra-ataques ali, que a gente acabou correndo até o risco de sair com o resultado até pior. Então acho que a gente fez um bom jogo e pedi encarecidamente para a CBF para ter um pouco mais de atenção com a Série C, né? É inadmissível uma competição, o quarto árbitro ser local. A gente está tão próximo aqui de São Paulo, podia vir qualquer árbitro de São Paulo ser o quarto árbitro. No momento que trocou o árbitro, que entrou o quarto árbitro, eu falei para a Paula, que estava ali, e para o Maurício, são representantes da CBF e da Federação, falei, ele não vai apitar nada pra gente, cara, ele vai ficar com medo de apitar alguma coisa pro Londrina e achar que ele está favorecendo o Londrina. Na minha opinião, o pênalti do Henrique foi claro, né? Não vou discutir nem o pênalti deles, é mão não mão, aí é critério do árbitro, ele pode dar o pênalti pra eles, mas tinha que ter dado o nosso, né? Então assim, a gente lamenta, né? Eu até falei pro Marco Antônio depois do jogo ali, ele até me amarelou na hora do jogo, falei depois, não é culpa nem dele, ele está exposto, não é culpa dele, se coloca na situação dele, o que ele faz? Pô, se eu der um pênalti pro Londrina, que vão falar que eu tô roubando pro Londrina porque eu sou paranaense. Então assim, acho que a CBF tem recurso para na hora vir de Ourinhos, de Marília, de Presidente Prudente, para fazer um quarto árbitro aqui, como se a gente vai jogar fora também, não precisa ser quarto árbitro local. Porque eles têm que entender que pode acontecer do árbitro ter um estiramento, já aconteceu em alguns jogos, o árbitro sofreu um acidente, está muito mal colocado hoje, por sinal, mas sofreu um acidente, coitado, uma concussão aí, estava sem memória recente, apitou 10 minutos sem memória recente, né, complicado. Então assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a Série C, cara. A Série C tem clubes aí, campeões nacionais, né, Londrina tem título, o Guarani campeão brasileiro está na Série C. Então tem um pouquinho mais de cuidado com a Série C, já não tem VAR, né, então tem coisas mínimas que a gente tem que entender que pode acontecer, né, então assim, eu entendo o Marco, eu acho que ele errou, né, reclamei com ele, tomei amarelo, falei com ele depois do jogo, acho que ele tinha que dar o pênalti, tinha que ter personalidade de dar o pênalti, mas ele foi exposto a uma situação muito difícil, que não tinha necessidade, né, então assim, não deu pênalti, teve um lance que agarra o Tauan no segundo tempo no contra-ataque, ele não deu, o Gilvan tinha cartão amarelo, o Roger, o zagueiro deles, o Roger, tinha amarelo, ajeitou a bola, bateu o tiro de meta, demorou, quando ele sai da bola, o amarelo não é pro goleiro, o amarelo é pra ele, o goleiro não podia chutar a bola onde o goleiro estava, quem fez a cera foi o Roger, aí para ficar mais cômodo, em vez de dar o amarelo e expulsar o Roger, ele dá o amarelo pro goleiro, então assim, administrou o jogo, né, mas eu entendo, né, a gente tem que entender o lado dele, não é crucificar o Marco, é só a gente não ter que acontecer de novo de botar o cara numa situação dessa, porque é muito complicado, eu entendo o lado dele, mas eu acho que ele não agiu corretamente com o Londrina hoje, mais um jogo em casa que a gente tem um pênalti sonegado, talvez foi do Vitinho, que também foi pênalti também. E da nossa parte é trabalhar, eu acho que o time se apresentou bem, tivemos chances mais claras de gol, podemos ter feito mais gols, tivemos chance com o França, tivemos chance com o Tauan, né, produzimos bastante, bolas paradas que a gente encaixou bem, cabeceio do Souza, cabeceio do Iago Lincoln, tivemos volume para ganhar um jogo, lógico que o adversário uma hora ou outra vai ter um contra-ataque, você está se expondo para tentar ganhar o jogo, se a gente ficar no 1-1, se a gente ficasse aqui, eles lá, ficava 1-1 e tá tudo bem, só que a gente não queria aceitar o empate, a gente buscou a vitória até o final. Então a gente tem que continuar, corremos até o final do jogo, lutamos, não conseguimos entregar a vitória, agora buscar essa vitória fora de casa de novo e entender que a gente não estamos sendo batidos na competição porque a gente está apresentando alguma coisa boa, né? A equipe não fica 5 jogos na Série C sem perder à toa, né? Porque deu sorte, não, a gente está apresentando um bom futebol e as vitórias vão acontecer naturalmente dentro ou fora de casa e a gente entende a frustração do torcedor, né? A gente não pode querer que o torcedor seja racional, né? A parte racional tem que ser nossa no futebol. Então a gente já entende as críticas, as cobranças, mas a gente tem o direito também de discordar e achar que a gente está fazendo um bom caminho. Tudo bem, Claudinei, boa noite. Diante dessa racionalidade, quando você saiu, o torcedor, grande parte dos torcedores pediram a saída do Henrique da equipe titular.
titular dentro das reclamações que foram necessárias. O que justifica, na sua opinião, e até para o torcedor entender de um modo geral, a titularidade do Henrique, por gentileza? Então vamos lá. Além do Henrique estar, na nossa opinião, praticamente perfeito, segundo tempo, se vocês pegarem sem paixão, né, com a razão, todos os lances de gol nossos no segundo tempo passaram pelo pé do Henrique, todos. Ele passou a bola para o França, participou da jogada que o França chutou, ele sofreu o pênalti. E eu falei para ele no intervalo, Henrique, você fica tranquilo e joga o teu futebol. Não fique, porque é difícil, cara, ninguém é insensível, ele está sendo criticado, está sendo xingado. Então a gente está atrapalhando o Henrique, dele jogar o melhor futebol dele, porque a cobrança vem e o jogador fica inseguro para jogar. Então a gente procurou restabelecer a confiança dele no intervalo e fez um grande segundo tempo, na minha opinião. Se vocês analisarem, vocês, os torcedores estão nos ouvindo, olharem lance a lance, a participação no segundo tempo foi muito boa, no primeiro não foi tão boa, né? E aí vamos voltar para o jogo de São Bernardo. O jogo está 0-0, tem um chute de fora da área, o Luiz Daniel defende a bola parcialmente, a bola é sobrar limpinha para o jogador de São Bernardo empatar o jogo. Quem cabeceou a bola dentro da área defensiva? Não foi o Claudinei, não foi o Rafael Ribeiro, não foi o Torto, foi o Henrique. Aí vocês que acompanham futebol, quantos extremos vocês acham que estariam ali para tirar aquela bola? Que vocês acompanham jogando toda Série A, Série B, Série C, Champions League. Você acha que ia estar ali, o Vinícius Júnior ia estar lá para tirar aquela bola de cabeça? Não ia. Qualquer um, lá minha mão ia estar, não ia. Então assim, um cara que se doa pelo clube, pelo grupo, cara, pelo clube, pela camisa. Então se ele não volta, a gente toma aquele gol, acabou, 1-0 para os caras, é difícil a gente reverter. Então assim, o Henrique tem a nossa confiança, eu acho que ele tem que recuperar a confiança dele, isso que a gente está buscando, recuperar a confiança do Henrique. Para mim, como treinador, é muito fácil sair descartando as pessoas. Eu não cheguei onde eu estou descartando os outros. Eu cheguei onde eu estou acreditando em todo mundo, né? O França acabou, o ano não era titular, a gente apostou no França esse ano e o França deu resposta no estadual. O Iago não jogava comigo no Guarani, eu cheguei aqui, o Iago, apostamos no Iago, o Iago tá bem pra caramba. O Pablo ano passado não jogava, teve até uma possibilidade de a gente emprestar o Pablo Polinense para ele jogar lá dois. Eu falei, não, deixa o Pablo aqui que ele vai ajudar. Então, para mim, se eu for trabalhar descartando todo mundo, para mim é muito simples, sendo agradável, pô, descarta aí, legal, foi mal, tira o outro. Então eu não trabalho assim, eu trabalho procurando resgatar, e eu acho que todo mundo vai ser importante. Então a gente faz esse trabalho, certo ou errado, a minha forma de trabalhar. O dia, eu falei, inclusive no intervalo, Henrique, o dia que você tiver deixado de ser titular, você vai deixar de ser titular, mas não vai ser, porque eu não quero que você saia por falta de confiança em você, porque a gente confia em você. Então eu acho assim, o primeiro tempo dele não foi bom realmente, seria fácil eu tirar no intervalo, até pouparia ele de sair vaiado. Mas na realidade ele saiu aplaudido pelo que ele apresentou, ele saiu aplaudido de campo. O pessoal daqui podia estar chateado, mas o pessoal do lado de lá aplaudiu a saída do Henrique. Então assim, eu trabalho dessa forma, eu acho que a gente não pode abrir mão do Henrique. O Henrique entregou no passado e quando renovou, aqui todo mundo achou ótimo que o Henrique renovou, né? Por mim teria ficado inclusive o Henrique e o Calisson, que o Calisson também ajudou bastante ano passado. Então a gente não pode, assim, a gente não, né? O torcedor tem jeito de mudar de opinião, vocês têm todo o direito de discordar, mas a gente aqui como instituição, a gente não tem... vamos dar um exemplo bem claro. O Guardiola levou o Cláudio Bravo para jogar no Manchester City, que jogava bem com o Pera, goleiro dele no Barcelona. 30 milhões. Cláudio Bravo. Pô, não gostei do Cláudio Bravo, não tá bem, vamos trazer o Ederson. Mais 30 milhões. Essa não é a nossa realidade, gente. Se a gente começar a descartar todo mundo, janela só daqui a 9, 10 jogos, 7 jogos, né? Na 9ª, 10ª rodada que vai ter a janela. Então a gente tem que procurar resgatar todo mundo, lógico que se eu tiver que trocar eu vou tirar. Já não tem problema nenhum de tirar o jogador, colocar. No passado botei o Longini, tirei o Longini, qualquer jogador, ninguém é titular absoluto, só que a gente tem que entender, eu sei o que o Henrique pode produzir, eu quero resgatar o Henrique. Se eu perder o Henrique agora, imagina se a gente vai conseguir trazer um cara do que nem o Henrique na janela, talvez não consiga, a gente não consiga trazer um jogador com o Henrique, que nem o Henrique, o que a gente apresentou. Pensa no melhor futebol do Henrique, é fácil achar um extremo com o Henrique, não é. Então a gente está tentando resgatar, né? Lógico que tudo tem um limite, eu acho que no segundo tempo ele deu uma amostra do que ele pode ser, esperamos que daqui para frente ele seja esse Henrique do segundo tempo, para ele continuar sendo titular. Senão, lógico, a gente vai repensar, vai colocar outro jogador ali para tentar, né? Mas o Henrique tem toda a confiança nossa e do grupo. Boa noite, Claudinei. Nesse trabalho de gestão de grupos, gestão de pessoas, e tem que ter essa paciência para não perder time, não perder grupo, né? Você já extraiu em 5 rodadas o que você tinha que extrair do time? Dá para pensar alguma coisa diferente aí para a próxima partida, tendo em vista que Londrina vem embora fora mais de 3 empates, ou ainda dá para ter um pouco de paciência? A gente vai ter que pensar alguma coisa diferente, porque a gente não tem o Souza e o Pablo, né? Já certo que não temos os dois. É uma coisa que a gente tem que rever também. O Pablo com 2 amarelos não pode tirar a camisa para comemorar o gol, né? Por mais que seja bacana fazer o gol, um momento histórico, a mãe dele está assistindo, Dia das Mães, beleza. E o Souza também tomou um cartão para reclamação no intervalo, sabendo que tem os amarelos, não pode tomar. Isso é coisa que a gente vai conversar de forma positiva, que eu vou falar para eles, não tem problema nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações.
A gente tem dois desfalques já garantidos, a gente não sabe se o Lucas Marques volta, o Wallace já ficou fora esse jogo. A gente tem que entender que a gente fez 5 jogos, teve 5 escalações diferentes, né? Aí vocês falam, pô, a gente gosta de repetir a escalação, eu gosto de repetir, mas não estou conseguindo. Então aí, quanto menos a gente repete, às vezes não por qualidade, mas por característica, as coisas vão mudando e não é a mesma coisa, né? Hoje, por exemplo, o jogo para o Wallace, jogar do lado esquerdo, está acostumado, a gente teria muito mais construção pelo lado esquerdo que com o Caio. O Caio, e até vamos ressaltar aí, da parte do Caio, o Caio é titular da equipe. Ele foi jogar do lado esquerdo para ficar mais confortável para o Iago Lincoln. Ele não teve a vaidade, eu sou titular, vou jogar aqui, você joga lá. Então são pequenas coisas que a gente constrói no grupo, em termos de união, do cara querer o bem do companheiro, que às vezes quem está no externo não vê. Mas o Iago podia muito bem, não, Iago, joga você. O Caio podia falar, Iago, joga você lá que eu sou titular, vou jogar na minha aqui, eu não vou jogar do outro lado. O Caio foi para o outro lado. E às vezes é prejudicado na construção, sei quantas bolas o Wallace conduz, dá o passe pro Maurício, dá o passe pro Iago, acha passe ali, porque o Wallace está acostumado a jogar do lado esquerdo. Então assim, tem muitas coisas que estão interferindo no resultado final, mas hoje eu acho que foi muito mais a gente não ter concluído bem as jogadas e não ter tido aquele pênalti marcado. Podia até o Iago perder o pênalti, o Iago Tess que é o cobrador, mas tinha que ter sido o pênalti marcado. Então eu acho que a gente extraiu muita coisa do clube, do grupo, tem muita mais coisa para extrair. A gente tem que evoluir sempre, né? Tem que criar alternativas. Em cima de características da testa, a gente cria outras alternativas. A gente, primeiro tempo, o Sodor do lado direito, segundo tempo a gente mudou o Sodor para o lado esquerdo, ficou mais confortável para ele, ficou melhor, o França atacava espaço. Então a gente fez uma troca e o time melhorou, né? Melhorou bem no segundo tempo, com essa troca. Então é essas coisas que a gente vai vendo com a nossa experiência, com o nosso entendimento, a gente vai procurando ajustar para ficar confortável para todos, para a gente ter bom rendimento, sabendo quem está jogando também, quem está entrando bem, está dando resposta. Rodrigo, boa noite. Essa sua observação bate com as nossas observações, né? Realmente, essa queda de rendimento no início da construção, né? Porque você tem jogadores de grande movimentação, essa bola longa lá, geralmente ela vai ser meio complicada. Projetando para o jogo contra a Confiança, isso já está batendo na sua cabeça, até pelas ausências que você tem hoje, e já imaginando que tipo de modelo de jogo você pode construir para a partida lá em Aracaju? Então aí depende, tem que a partir de amanhã eu começo a olhar o Confiança, né? Estava focado só no Tom Benz, mas pode ser que essa bola de espaço seja boa no jogo do Confiança. O Confiança está precisando do resultado, pode ser que seja um jogo que se exponha mais, e aí, às vezes é um jogo que a gente vai poder usar essa bola em profundidade, né? E é o que eu falo, entendendo as características dos nossos atletas. O Iago não é um cara da profundidade, o cara passa do Iago tem que ser no pé, o Henrique tem que ser uma bola no espaço para o Henrique. Então a gente constrói muito em cima disso aí. Eu acho que o jogo interno foi prejudicado pela questão do Wallace, que é um cara que tem bastante espaço por dentro. Isso não é uma crítica ao Caio, não. É porque o Caio joga mais do outro lado, é mais fácil para ele trazer para o lado direito e achar os passos que ele vinha achando. Ele traz para a perna esquerda e tem mais dificuldade. Então às vezes a bola começava, tanto que a gente jogou muito menos pelo lado esquerdo que a gente está acostumado. A gente está acostumado a jogar muito mais, tem muito mais volume pela esquerda do que a gente teve. Mas é só, ajuste que a gente tem que fazer, cara. O importante é assim, todo mundo está entrando, está dando a resposta, está todo mundo correndo, batalhando. Agora você não conseguir escalar, repetir um time em 5 rodadas é difícil. É uma peça, é outra, mas é o que a gente falou. Foi só o Wallace, tá bom, mas o Wallace é um zagueiro específico do lado esquerdo, né, que tem um bom passe, que tem essa qualidade de construção. Então, cada jogo que você perde um atleta, às vezes não tem com a mesma característica. Se eu não botar o Henrique e botar o Tauan, eu vou ter menos profundidade, mais bola do pé dos dois lados, né? Aí eu vou ter um cara aqui que joga no pé, o outro que pega no pé aqui. Então eu vou ter que ter 2 médios que ataquem muito espaço, senão eu não vou ter profundidade no jogo. Então tudo isso a gente tem que estudar, não é uma matemática, não é uma ciência exata, né, o futebol. Mas a gente procura fazer o que a gente entende que é o melhor pela nossa experiência, porque a gente já passou, né, aceitando. E volto a falar, respeitando a opinião de vocês, a crítica de vocês, do torcedor, não tem problema nenhum, gente. Vocês podem falar mal de mim a semana inteira, quando vocês virem aqui na quinta-feira, é tudo a mesma coisa, a gente vai falar, vou cumprimentar vocês, a gente vai se abraçar, tá tudo bem. Eu entendo que é o papel de vocês, é o meu papel, né? Só que assim, eu tenho que errar com a minha convicção, não posso errar com a convicção dos outros. Porque na hora, se alguém perder o emprego, sou eu que perco o emprego, né? Não são nem vocês, nem o torcedor. Quem perde o emprego é o Claudinei. Então, eu tenho que fazer pela minha cabeça, né? Graças a Deus, a maioria das vezes deu certo na minha carreira e tomara que aqui dê certo. Boa noite, Claudinei. Um dos maiores problemas do Londrina na temporada passada foi esse fator casa, que o Londrina não conseguia um resultado favorável, seja vitória ou às vezes deixar escapar até o próprio empate. Nessa temporada, o Londrina no Brasileirão da Série C continua com esse problema, já são 2 empates jogando em casa. E aí agora o Londrina viaja, pega a Confiança para aí se voltar aqui no VGD. Na sua opinião, o Londrina tem dificuldades de jogar em casa, sente essa pressão, ainda mais no VGD, que a crítica é muito maior, ou é apenas uma coincidência? E uma outra pergunta, se você me permitir, em relação ao Lucas Marques, até queria que você falasse como é que está a situação do Lucas Marques, porque já não tem o Souza na próxima partida, e muitos torcedores comentaram que o Londrina faltou de criação na primeira etapa.
um problema nessa partida? Então, com relação a ser mandante, né, assim, a gente tem jogos e jogos, né? A gente teve jogos no Brasileiro no passado que a gente não jogou bem no Café, mas nós tivemos jogos com o Botafogo da Paraíba, com o Volta Redonda, que a gente amassou os caras e a bola não entrou, né? Então, assim, você tem que identificar, nós estamos jogando mal em casa, ou nós estamos jogando bem e o gol não está saindo, daqui a pouco o gol começa a sair, né? Agora, o quanto cada um sente a pressão, é difícil. Eu achei que no jogo da eliminação do estadual, alguns jogadores sentiram mais, talvez tenha sido o maior jogo da vida deles, e é normal que sintam, e a gente tinha um time muito jovem, a gente tem um time mais rodado. Então, com relação ao VGD, é isso. Os mesmos pontos que vale aqui, 3 pontos aqui, são os 3 pontos fora, a vitória aqui vale 3, a fora vale 3 também. Agora, a gente quer sempre ganhar na frente do nosso torcedor. O torcedor está vindo, está prestigiando, está comprando camisa, está comprando sócio, está lotando o estádio. É lógico que ele quer ver o time vencer, né? Saiu de casa domingo, dia das mães, veio aqui para ver o seu time vencer, a gente não conseguiu. Mas assim, o time foi apático, o time abriu mão do jogo, o time jogou de qualquer jeito, não. A gente foi um time organizado buscando a vitória o tempo todo. Às vezes ela não acontece. Com relação ao Lucas, é o que eu falo de características, né? Talvez se a gente tivesse o Lucas Marques, a gente teria mais a construção, o Lucas vem pegar mais no pé para construir, mas a gente ficaria mais exposto às vezes no jogo aéreo, bolas longas, que o Souza ganhou um monte de bola de cabeça ali no tiro de meta, o goleiro deles não estava saindo jogando. Então muda a característica, você é um cara mais de imposição física, né? Dá mais liberdade com o França, fica mais na frente junto com o Pablo. Então muda a característica, é o que eu falei, a gente tem que ir montando a engrenagem, né? Pô, tem o Souza, vou liberar mais esse aqui. Você vê que só a gente trocar o Souza de lado e trazer o França para cá, facilitou muito o nosso mecanismo de jogo, para a gente jogar, facilitou muito o segundo tempo. Então a gente vai construir a melhor equipe no próximo jogo. O Lucas Marques, a gente está em fase de recuperação, está na transição já, vamos ver se ele consegue essa semana voltar a treinar com bola, poder estar à disposição, senão a gente vai ter que arrumar alternativa. A gente tem o Zé Breno, né? tem o Paredes, a gente pode botar o Caio Rafael de segundo volante, o Wellington Silva, enfim. A gente tem que ver a melhor opção para a gente estar bem resguardado e estudar o adversário também. Que tipo de jogador é melhor para enfrentar o Confiança. Boa noite. Boa noite. Tivemos anúncios hoje do João Tavares, volante, chegou jovem também, perfil jovem. Eu queria saber se é um pedido seu, né, para essa posição específica, se você conhece. E dentro do grupo que você tem hoje, se você avalia que vai ser necessário ainda trazer mais alguém. O João é um jogador jovem, jogou o Campeonato Carioca, estava sendo observado aí pelo scout, não só do Londrina, como da plataforma como um todo, né? Então foi um jogador que é um jogador de mercado, da plataforma está apostando nele, pelo que apresentou. Ele veio para o Londrina para a gente observar, né? A gente tem como observar e ver quanto que vai ser utilizado aqui ou não. Está entregando bem nos treinamentos, está dando uma resposta bem positiva, a gente está satisfeito com ele. E nenhum jogador vem aqui sem a gente saber, sem a gente conhecer, sem a gente ter visto o material, né? Então, um jogador que está entendendo como é que funciona o futebol também nosso da Série C. O futebol carioca, vocês sabem que é um futebol mais técnico, né, com mais espaço. O João está entendendo como é que funciona aqui no dia a dia. A gente conseguiu já levá-lo até para valorizar o que ele tem feito no dia a dia de treinamento. A gente tem procurado uma ou outra peça do banco revezar sempre para todo mundo estar participando. E é um menino que a gente está vendo o potencial nele. Vamos ver o quanto que vai ser o potencial, quanto ele vai evoluir com a gente. Se ele não ficar aqui, vai para outro clube da plataforma depois. Mas é um cara que a gente está até agora, que apresentou, a gente está satisfeito. O que mais falou? Fez do João aí? Só do João? Se você acredita que vai precisar fazer mais alguma coisa? Todo mundo vai mexer na janela, né? A gente vai ter a janela daqui a alguns jogos aí que eu falei, que acho que não na 10ª rodada, né? A gente já está na 5ª, né? Que as 5 rodadas deve ter alguma janela. A gente tem que ver também se não vai ter proposta para os nossos jogadores que estão muito bem, né? Tem Pablo, Iago, o Caio, tem jogadores que estão, né, se apresentando bem. Pode ser que tenha proposta também de outro time. Então a gente vai ter que fazer o ajuste nessa janela, entre idas e vindas, tomara que não tenha nenhuma ida, só vindas, né? E depois na reta final ali a gente tem que procurar classificar um pouquinho antes para a gente ter aquele último tiro ali, né? Contratar aqueles últimos jogadores para a gente dar o sprint final e conseguir o acesso. No próximo jogo, Claudinei, o time vem de 3 empates, em busca dessa vitória, teve oportunidades de construções contra o São Bernardo, hoje também, contra o Maringá principalmente, mas agora contra a Confiança, um adversário que em 5 jogos tem 4 derrotas, está na zona do rebaixamento. Que projeção você faz da dificuldade fora de casa também? Vai ser um jogo muito difícil, né? Se você lembrar, a gente enfrentou o Ferroviário lá em Fortaleza ano passado, acho que foi a minha 3ª partida, né? Foi a primeira derrota minha. O Ferroviário está numa situação muito difícil, né? E os caras, na dificuldade, os caras se juntam ali. O Ferroviário jogou contra nós como se estivesse jogando fora de casa, jogou fechado. Fez um gol ali acho que num rebote de escanteio, se não me engano, o Marcelinho fez o gol e depois a gente não conseguiu empatar. Então a gente tem que estar esperto, fazer o melhor jogo nosso lá possível, né? Entender que a gente tem que jogar para vencer sempre, dentro e fora de casa, como a gente tem procurado fazer.
e tentar voltar com os 3 pontos para recuperar esses pontos que a gente perdeu em casa aqui agora. Acho que a receita é essa, mas respeitando muito a equipe do Confiança, sabendo que eles vão se organizar. O treinador está no 3º jogo só do Luizinho Vieira lá agora, então ele está reorganizando a equipe. A gente espera muita dificuldade, mas acho que a gente tem condições de fazer no nosso jogo, o nosso melhor jogo, um dos nossos melhores jogos aí que a gente vem fazendo, a gente tem condição de buscar os 3 pontos. Assim, fazendo uma avaliação já, como se fosse um mini balanço do campeonato, isso que está acontecendo está dentro do que você mais ou menos imaginava? Alguma coisa te surpreende, alguma coisa te decepciona nessa mini avaliação após 5 jogos? A expectativa minha hoje está com 5 jogos, está com 10 pontos aí, né? Tá com uma pontuação um pouquinho melhor. A gente chegou ao 9º ponto hoje, né? Ano passado eu cheguei aqui justamente nessa rodada, eu esteve na 5ª rodada, a gente venceu e foi a 8. A gente tinha 5. Agora a gente venceu e foi a 9. A gente tem um ponto a mais que no ano passado. Mas minha expectativa era ter 10, 11 pontos aí, ter pelo menos vencido mais 11, né? Mais 2 pontos. Uma das 2 vitórias em casa do Maringá esse jogo, acho que não podia ter escapado um dos 2, então a gente deveria estar com 11 pontos. Minha expectativa era essa, projetando, apesar de a gente fazer jogo a jogo, a gente tem uma leitura da tabela, né? A gente sabia que o jogo do Maringá ia ser difícil. Tombense ano passado, a gente foi 3-3 aqui, né? No Café, é um jogo enroscado, o Cabral já está lá desde o ano passado também. Então a gente sabia que alguma hora ia enroscar em casa, mas a gente não esperava enroscar 2 vezes, a gente esperava enroscar um dos 3 jogos e buscar essa vitória. Fora de casa acho que está legal, né? A gente fez 3 jogos, estamos com 5 pontos, acho que está contente, está dentro do que a gente esperava. 3 não, 2 jogos, né? 4 pontos, perdão. 2 jogos, 4 pontos, está contente. E vamos esperar agora buscar essa vitória para recuperar esses 2 pontos que a gente deixou para trás em casa. Claudinei, para caminhar já na finalização da coletiva, queria que você falasse das substituições que aconteceram hoje, então. Por que você optou por retirar o Gustavo França e o Henrique, já é uma substituição que a gente já conhece, mas também a troca dos 2 laterais ali depois do Maurício e do João Vitor. Então, a gente já tinha estudado o Tombense, né? Eles são um time que eles marcam uma linha de 4, a linha da frente ela começa com uma linha de 4, mas sempre o atacante larga e fica uma linha de 3. Então a bola quando roda, o lateral tem espaço, tanto que o João, né, teve bastante espaço. Então a gente fez a troca do Tauan ali o Tauan no França, no Henrique e o Vitinho no França, como você falou, uma troca para dar mais fôlego, né? Os meninos entraram descansados, produziram bem. O Paulo tinha cartão amarelo, acabou uma jogada, ele botou a mão, pegou no outro jogador, daqui a pouco o juiz interpreta que foi violência, dá o segundo amarelo expulso, a gente poderia ficar com um a menos. E a gente não quis correr o risco, e no final a gente tinha 2 opções, a gente tirar o Souza e botar um outro meia, um outro atacante, botar o Robson e puxar o Tauan para dentro. E também ficar exposto, já tinha tido um contra-ataque perigoso. Aí eu optei por botar força, a gente tinha o Carius, que é um cara de cabeceio, o Souza tá pisando na área toda hora, a gente tinha 2 jogadores com bom cabeceio entrando na área todo tempo. Então a gente optou por botar 2 laterais descansados para tentar fazer esse 2 para 1 do lado, quando rodasse a bola, ter o 2 para 1 para o lado, a gente conseguir fazer o cruzamento. Nosso volume estava pelos lados, o jogo estava pelo lado, por dentro eles fechavam bem. Então, como o jogo estava pelo lado, a gente optou. O Maurício também já tinha amarelo, estava desgastado. Daqui a pouco o Maurício toma meio expulso, não tem o Maurício no próximo jogo. Então a gente fez a troca dos laterais, mas por isso, as opções não. Poderia até não ter trocado ninguém, o time estava melhor no jogo, podia ter deixado os 2 laterais até o final. A gente optou por botar o Cedic e o Rafael descansados para tentar ter esse volume nas laterais, para ter cruzamento, aproveitar o Carius e o Souza na área. Obrigado, professor.